Som, teste. Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Umbanda Filhos da Vovó Rita para mais um trabalho. Hoje nós temos em nossa casa a presença do pai Ortiz e da mãe Cláudia. São dirigentes lá do terreiro em São Paulo. Estão aqui hoje para conversar um pouco conosco nesse nosso projeto de conhecer melhor a Umbanda, que é tocada Brasil afora, né? A gente sabe que a Umbanda não é apenas aqui na nossa cidade. Então, nós proporcionamos a todos vocês a vinda de pessoas importantes para a religião, como é o pai Ortiz, idealizador da Carta Magna de Umbanda, para mostrar para vocês que a Umbanda é muito maior. Existe muito trabalho a ser feito, e ele vai compartilhar conosco todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, essa experiência de vida que ele tem. E eu peço a todos vocês que absorvam o máximo, né? Podem encher ele de perguntas, ele veio preparado para isso, né? Ele veio preparado para responder todos os questionamentos. Ele é uma pessoa super acessível, nós vamos conversando em Curitiba até aqui. Então é uma honra para nós recebê-los. Estamos recebendo também aqui hoje o pai Félix, seja bem-vindo. A mãe Ana Cecília. Ana Cecília. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. E os irmãos da assistência também, sintam-se acolhidos. Tem cadeiras? Ainda tem cadeiras vagas aqui, aqueles que quiserem entrar. E hoje, né, vamos ter essa primeira parte, que é a parte da palestra. Após isso, teremos o nosso trabalho normal, com o passe e atendimento dos irmãos da assistência que assim quererem entrar, né? Só pedindo sempre que retirem os sapatos, entrem descalços, coloquem o celular no silencioso ou desligado, né? E aproveitem a energia que irá ser trabalhada nessa noite, a energia dos caboclos, a energia dos orixás que aqui vão vibrar. O nosso microfone está com problema. Som. Não está saindo. Som. Está transmitindo já? Então eu passo a palavra ao pai Ortiz, Belo, e mais uma vez externo aqui as nossas boas-vindas e esperamos que o irmão sinta-se em casa. Boa noite a todos. Saravá Umbanda. E que felicidade. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. A bênção, mãe. A bênção a todos os meus irmãos. Aqueles que estão sempre conosco. O professor Félix. A bênção, irmão. A gente fica muito feliz de poder falar um pouquinho de Umbanda. E falar de Umbanda, é lógico, é uma grande responsabilidade. A gente poder externar o significado de uma religião, que por mais que você aprenda, por mais que você estude, por mais que você conheça, você está sempre aprendendo. Não tem aquele que sabe tudo. Eu sei um pouquinho, outra irmã sabe um pouquinho, outro sabe um pouquinho. E o mais importante é a gente buscar a sua essência. E a essência da Umbanda é exatamente a simplicidade, é o comprometimento com a espiritualidade. É o comprometimento com aquilo que você vem fazer diante de Deus, diante do Criador e diante dos nossos orixás, dos nossos guias, dos nossos mentores. E assim a gente consegue realmente, interagindo com essas forças, a gente consegue evoluir. Porque a gente sabe e compreende que as religiões, elas existem, elas acontecem para que o ser humano possa ter um norte evolutivo e poder assim fazer com que a sua jornada ela seja uma jornada ainda melhor, muito mais positiva. E o meu irmão veio falando assim, para falar sobre a vivência de terreiro. Eu nasci dentro da Umbanda, tive essa oportunidade de vir de pai e mãe umbandista, de vir de avô umbandista, de bisavô do Catimbó. Nasceu em 1875, era cultuador do Catimbó. Depois, na jornada, meu avô também dentro dos preceitos do Catimbó, veio para São Paulo, encontrou na Umbanda as referências de semelhança e assim viu que ali tinha todo um caminho muito próximo daquilo que
assim a gente continua levando essa bandeira. Hoje eu tenho um filho umbandista, que tenha netos umbandistas e bisnetos umbandistas, para a gente levar essa bandeira da positividade da religião de Umbanda. O que é Umbanda, né? Para a gente poder já entrar dentro de um campo que é extraordinário. A Umbanda é um culto à natureza. Ela sendo um culto à natureza, tudo que existe na natureza é cultuável. Aí a gente tem a relação dos nossos orixás, os pontos de força que nós tanto adoramos e encontramos, seja os mares, seja os rios, seja as matas. Nós temos esse encontro com a arte de curar, que é a Umbanda. E a Umbanda, assim, ela tem uma diversidade interessante, porque hoje, antes não se falava tanto sobre isso. Hoje fala-se muito sobre vertentes. Vertentes e categorias de Umbanda, modalidades de Umbanda. E eu vejo que hoje ele é uma situação muito importante de existir. Porque a gente sabe que dentro desse caminho religioso existem aqueles que são de fato e aqueles que não são. Assim acontece em todas as manifestações religiosas. Tem aqueles que nascem de fato dentro de uma água, dentro de uma raiz, dentro de um propósito. E tem aqueles que realmente, por tentar encurtar o caminho, acabam se transformando sim dentro de um aspecto de visão espiritual religioso, mas de fato ainda precisa ter a vivência de terreiro, que é aquilo que vocês têm aqui. A gente não compra título de médium, de pai pequeno, de mãe pequena, de mãe, né? Simplesmente porque você elaborou um estudo. A gente tem que realmente percorrer esse caminho que vocês estão fazendo. Eu conversando com meu irmão Jefferson, eu vi que aqui as semelhanças de fundamentos é extraordinário em relação àquilo que eu pratico. Mas mesmo assim ainda existem as particularidades dentro de cada casa. Aí assim, cada coisa que vocês ouvirem falar sobre a Umbanda, como eu falei, a gente pode olhar a internet, pode ler um livro, sempre primeiro o fundamento da casa. Ah, mas o pai vai falar alguma coisa que é diferente daquilo que eu compreendo, mas sempre a referência da casa. Porque, como eu falei, sempre tem as particularidades. Então, às vezes a gente fala sobre uma força espiritual, ou sobre um guia, ou alguma coisa assim, que é natural, todos hoje têm acesso a essa ferramenta chamada internet, e a gente consegue observar essa diversidade que existe dentro do nosso meio. E dentro dessa diversidade, como eu falei, é importante a gente saber que existem distinções, porque eu vejo a Umbanda como um grande diamante, com várias facetas, e cada faceta é um mundo maravilhoso de aprendizado e elevação. E eu sempre costumo dizer assim, eu sou só um médico. Se Deus me condicionou para estar à frente de um trabalho, isso é dentro do meu trabalho. Aqui junto de vocês eu sou só um médico. Assim como aquele que entra hoje, eu sou um médico. E assim eu quero ser observado sempre. Às vezes a gente tem a questão da hierarquia, que ela é fundamental para o crescimento de todos nós, mas na essência, assim como vocês, eu sou um médico. O caboclo daquele médico que entrou hoje, e o caboclo, lado espiritual, e o caboclo que já se manifesta há muitos anos, é um caboclo que traz as mesmas vibrações da mesma essência. Assim é Exu, assim são os pretos velhos. E eu falo isso por quê? Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas se envaidecem, né? Por determinadas circunstâncias, as quais não fazem parte do nosso caminho religioso. Coisas que não fazem parte do caminho religioso. É o envaidecimento. É você criar dentro de você, enquanto médium, que você pode usar a sua espiritualidade para atingir alguém. Isso de fato não é uma particularidade da religião de Umbanda. Nós possuímos inimigos, é uma coisa bem interessante que eu já pensei várias vezes sobre isso. Nós possuímos contrários. Se ele é meu inimigo, o problema é dele. E nós não temos que alimentar no nosso coração algo que não pertence a nós.
Esse de pertencer é bem interessante. Falar sobre isso é bem interessante, que é difícil às vezes as pessoas assimilarem determinadas questões. Quando, diante de uma montanha, é uma história, um grande dirigente espiritual, um mestre, estava com seus discípulos ao redor, e veio uma outra pessoa, de uma outra etnia, também dirigente espiritual de uma outra etnia, e começou a ofender aquele mestre, aquele dirigente espiritual. E ele ficou calado. E os discípulos já esperando ele tomar uma atitude, para ele poder tomar exatamente uma ação daquilo que ele teria de fazer, mas ele simplesmente ficou calado. Ele ficou xingando, ficou humilhando. Passou um tempo, ele viu que ele não ia reagir, ele saiu e foi embora. Chega o discípulo mais velho e pergunta para o mestre: mestre, mas por que o senhor não reagiu? Ele falou exatamente assim: se alguém te traz um presente e você não aceita o presente, a quem pertence o presente? Então, se alguém fala com você, tenta te atingir de alguma maneira, na vida, tá? Tenta te atingir de alguma maneira, a gente tem que colocar tudo no campo da espiritualidade e deixar com que a espiritualidade faça a sua parte, porque a parte daquele irmão que está ofendendo, que está tentando atingir, já está sendo executada, porque a própria espiritualidade dele vai ter com ele. Não é? Todo mundo fica quietinho sempre assim? Tá bem. Então, para descontrair um pouquinho, a gente vai falar assim: sabe a diferença de estar envolvido, de estar comprometido? Parece igual, né? Mas não é. Em São Paulo tem um prato, que é servido às segundas-feiras nos restaurantes, que chama virada paulista. Alguém já comeu virada paulista aqui? Então vai tudo de feijão, vai ovo, vai couve, vai uma bisteca, vai um torresmo. Então, o que nós temos ali? Nós temos a galinha, que ela está envolvida, porque ela deu ovo, e temos o porco, que ele está comprometido. Então, viu a diferença? Quando nós estamos dentro de uma espiritualidade, nós não temos que estar apenas envolvidos com o trabalho que está sendo executado, nós temos que estar comprometidos com aquela ação, para que a gente possa realmente sentir todas as forças e vibrações, porque tudo acontece por frequência. Nada na espiritualidade, olha, se a gente pegar, assim, se a gente pegar qualquer religião, nós vamos encontrar qualquer religião mesmo, nós vamos encontrar naquela religião tudo aquilo que a gente faz dentro da Umbanda. Tudo. Toda a questão positiva de uma religião, seja ela qual for, você encontra dentro da Umbanda. E tudo acontece por frequência. Vamos imaginar as forças dos nossos orixás. Quando a gente imagina a força de um orixá, a coisa é tão intensa, porque são frações e vibrações da criação. E quando esse poder da criação, que chega até nós, na nossa esfera humana, ela se assenta em força e vibração nos campos vibratórios, que aí entra a questão dos pontos de força, e as vibrações divinizadas, que se humanizam através da nossa fé, elas vibram em todas as religiões. Então, quando tem um pastor protestante que fala assim, que o fogo de Deus esteja aqui queimando, ele está falando do fogo da própria força de Xangô. Ou atuando ainda na esfera do descarrego espiritual junto aos nossos guardiões e guardiãs. Porque é dito, ainda quem fez o estudo bíblico, e dentro dos apócrifos, que tem uma partezinha dos apócrifos, que são os evangelhos que não entraram na Bíblia, que fala dos guardiões que existem em todos os templos religiosos. Nada mais são do que os nossos Exus, os nossos pombagiras. Então, como eu falei, tudo é vibração, tudo é frequência. Qual que é a nossa frequência? A nossa frequência é a essência da criação junto aos nossos orixás. Aí eu tenho certeza absoluta que
todo mundo, ao despertar, vai estar primeiro agradecendo a Deus, agradecendo aos orixás, agradecendo ao seu mentor, ajoelhando, pedindo pelo seu dia. Quando está conduzindo o seu carro, se alguém fecha você vai na paz de Deus, meu irmão, que Deus abençoe você, porque você está na frequência divina. Não é assim? Mas você faz assim, que Deus abençoe você, meu irmão, porque você está na frequência adequada. Porque nós, enquanto médios, e os assistidos, enquanto assistidos dessas forças, quando estão dentro de uma frequência divina, ele passa a não sofrer os impactos que normalmente existem no mundo lá fora. Isso daí é fato. Agora é lógico. Por que às vezes a gente não reage desta maneira? Difícil. É difícil. Normalmente, a gente leva para a primeira ação do campo mental daquilo que nós nos tornamos. Então, toda pessoa ela se torna profissionalmente alguma coisa e aquilo passa a ser a base principal da sua reação em qualquer circunstância. Eu vou pôr um exemplo. Nós temos professores aqui. Qual que é a primeira coisa que o professor vai observar quando eu estiver falando? Ele vai observar se eu estou falando certo, português correto. Porque é a linha de raciocínio natural de quem é professor. Quem é dentista vai ficar olhando se o cara está com a dentição legal, se tem alguma janelinha. Porque é natural, eu sou protético dentário. Eu olho assim e falo, nossa, o cara usa o dente que ele tem é um 2D na cor 62, né? Porque eu tenho essa expertise. Não é? Aquele que é policial, ele sempre vai ligar na coisa da organização. Ele vai olhar, ele não dá as costas, ele já olha. Porque é a expertise dele. O arquiteto, o cientista, vai levar assim, olha, eu tenho uma filha de santo lá no Canadá, ela pode até assistir, está lá no Canadá. A Manchete. Tudo que eu ensinei para ela, na verdade, sua avó de santo, né, pai de santo, ela sempre levava para o lado científico das coisas. Impressionante. Tudo ela via primeiro a ciência, no porquê do porquê. É aquilo que eu sempre costumo dizer, né? Eu não quero saber se São Jorge tem uma lança, eu quero saber onde que ele comprou e que marca tem. Porque você vai no porquê da coisa. Tá? Então é natural que a gente sempre chegue nesse ponto. Tá? As mães, por um exemplo, né? Aquelas que são mães, né? Elas vão olhar sempre na questão fraterna, de cuidar. De cuidar, quer cuidar. Então cada um tem a sua maneira de levar as coisas de uma forma a qual está dentro da sua base inicial de todo o seu aprendizado da sua vida. Isso daí é natural entre todos nós, tá? Porque isso daí é uma questão, inclusive, da própria organização que nós temos enquanto sociedade. Nós não temos um país que rege apenas um aspecto religioso. Nós temos um país laico, embora tenha aí algumas dúvidas em relação a tudo isso, pelas questões que acontecem conosco. Mas, se fosse um Estado apenas dentro de uma doutrina, o que nós ouviríamos no amanhecer? Algum canto, alguma reza, alguma coisa que ao amanhecer você vai estar despertado já por uma força espiritual que rege aquela região. Isso como não pode ter? Num país isso não existe. Então a gente não tem o hábito de primeiro se curvar diante das forças espirituais que nos regem, para que você tenha toda aquela essência espiritual durante o dia, mesmo que você passe pelos seus obstáculos, você tem aquela vibração durante o dia de uma maneira muito mais tranquila. Por quê? Você entrou dentro de uma frequência espiritual. Quando eu falo em frequência, gente, é que nem rádio, tá? As frequências de rádio. Então vamos imaginar as frequências mais elevadas acima, e elas vão se densificando a partir do momento que elas se tornam mais grosseiras. Todos nós possuímos isto. Todos nós. Quando o filho não entra dentro do terreiro, quando ele está em preparos, vai pensando vocês que a mãe de santo, pai de santo, pai pequeno, mãe pequena, todo mundo que está ao redor, vai colocar a mão em você no seu lado mais luminoso. Não vai. Vai tocar exatamente nesse campo mais denso que você traz. Vai fazer com que você atinja outras vibrações
para que você realmente, enquanto médium, se desenvolva, não guia, você guia não precisa desenvolver, você desenvolva para entrar em outras frequências mais elevadas, para que o seu guia espiritual tenha acesso a você de fato e se manifeste cada vez dentro de uma positividade maior. Então, por isso que tem aquele processo, o guia vem naquele processo no começo, bem tímido, né? Nas suas vibrações. Mas não é porque ele está nessa frequência tímida, é porque você ainda não atingiu as vibrações necessárias para que você realmente venha, o guia venha, dê o seu nome e faça o processo natural do desenvolvimento que você tem que ter dentro do aspecto religioso. E tudo isso é frequência. E quando nós nos atentamos a isso, o que acontece? Algumas coisas passam a mais nos atingir. Então, quando você sofre algum tipo de impacto, sofre alguma coisa que alguém te caluniou, ou falou mal de você, ou você está passando por um problema na vida, porque todo mundo passa por um problema. Ou seja, do lado financeiro, seja uma enfermidade, seja a questão de um relacionamento, seja um filho, seja uma mãe. Então, todo mundo passa por esse tipo de situação na vida. Porque vem de cá, é tudo uma questão natural, até para o nosso aspecto evolutivo. E quando a gente tem na vida uma força espiritual como a Umbanda, não é querendo falar, não é querendo dizer algo que nós somos melhores que os outros, mas nós observarmos profundamente a ciência que a Umbanda tem, ela é a melhor religião que existe no mundo. Se você, enquanto médium, tiver essa condição interna de entender que você vai em um local onde você tem a possibilidade, agora vocês vão me falar qual religião faz isso, que tem a possibilidade de entrar dentro de uma sessão espiritual onde se manifesta um guia de luz, te dá um passe, faz um descarrego, faz uma limpeza, te orienta, te dá caminho. Eu não conheço outra que faça dessa forma. Que trabalha com várias nuances de vibrações e forças. Com a força de criança, de beijo até Exu. Com todas as correntes de trabalho, com várias forças e vibrações que possam se manifestar. Pode vir um caboclo, pode vir um Exu, pode vir um preto velho, pode vir um baiano. Não tem. Não existe. Pode ter sim religiões que tem uma manifestação, que vai dar uma explicação, que vai dar orientação, mas com as nuances de vibrações que nós possuímos e com as frequências que nós trabalhamos, não tem. E o médium bem preparado, olha, vocês não sabem que vocês estão perdendo. Vocês têm que ver como é bom se tornar médium. Se tornar médium é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque por mais que você seja assistido dentro de um trabalho, toma um descarrego, toma um passo e tudo mais, mas sentir uma vibração de um guia se manifestando e trabalhando, isso é para poucos. Porque, infelizmente, muitos desconhecem ou muitos se afastam do nosso caminho espiritual por conta de outros irmãos que pensam que são religiosos de Umbanda, mas não são. Como eu falei, isso existe em toda religião. Toda religião tem aquele que é o falso e o verdadeiro. Tem todas as religiões que levam a palavra, que é a palavra de Deus, que é a palavra de forças espirituais, e tem outros que não levam. Estão pensando em outras coisas, em benefício, em status, ou coisas do gênero, e realmente não fazem o seu trabalho adequadamente, afastando pessoas que porventura poderiam estar junto conosco. Sem contar que nós temos ainda uma grande força dentro do aspecto da divulgação eletrônica que nós não atingimos. Nós não temos isso. Nós não temos um canal de TV, nós não temos uma mídia de rádio forte, temos alguns programas que existem de alguns irmãos que eu conheço, mas não tem força, porque o próprio religioso de Umbanda não escuta e não dá valor àquilo que tem. Não é? Então, dentro desse processo de trabalho e tudo mais, eu sou um apaixonado por aquilo que eu faço. Sou uma pessoa que eu amo tudo que está relacionado a Umbanda. Então, tá aí o professor Félix, que me conhece já há algum tempinho. Quantas batalhas?
Quantas lutas? Quantas lutas, mãe? Para estar aqui. Né? Para estar aqui com as pessoas apontando o dedo ou falando coisas que são fora do contexto em relação àquilo que nós realizamos. Então a Umbanda tem essa diversidade. Agora, falando de forma regionalizada, né? Estamos num país continental. Se vocês observassem como que é a gíria de Umbanda no norte e no nordeste, é totalmente diferente do que nós conhecemos aqui. Que o trabalho que vocês fazem aqui é muito próximo do que está lá em São Paulo. Diferença, às vezes, de alguma situação ou outra, mas lá no norte e nordeste é totalmente diferenciado. Né? E é lógico, é uma grande força. A primeira vez que eu fui para lá foi em 2015, 2014. Cheguei lá no terreiro para fazer uma palestra também sobre a Carta Magna, e falando lá e tal, em algum momento eu citei o nome do Zélio de Moraes, né? Zélio Fernandino de Moraes. Aí virou, um olhou com a cara do outro assim. Fui em vários terreiros, ninguém sabia que era Zélio Fernandino de Moraes. Porque a Umbanda lá, ela vem dentro de uma outra essência. Falaram de pessoas muito anteriores de 1908. Nós temos uma pessoa que é uma grande referência da Umbanda, que é o Zélio, que registrou o nome de Umbanda num cartório. Ele tinha expertise para isso, ele tinha uma formação para poder realizar essa tarefa. Acho que foi 2 ou 3 vezes vereador do Rio de Janeiro. Então ele tinha essa expertise. Mas a Umbanda, ela é mais antiga do que a gente imagina. O meu avô de santo, a casa é quase centenária. Então a gente tem muita coisa, lógico, nunca vamos tirar o mérito daquele que realmente fez com que a religião de Umbanda fosse reconhecida e conhecida como religião. Mas a diversidade da Umbanda, ela é imensa. A Umbanda carioca, a Umbanda de São Paulo e a Umbanda aqui entre Paraná e Santa Catarina, elas são muito semelhantes. Lá para o lado de Minas Gerais, tem já uma classificação diferenciada. Mato Grosso tem também uma diferenciação grande também, mas é tudo Umbanda. Por isso que eu falei, quando chega alguém para fazer uma palestra, eu tenho esse cuidado de falar que, de repente, alguma coisa que eu possa falar aqui, que não condiz com aquilo que vocês aprenderam dentro da casa, não quer dizer que a casa está errada ou que eu esteja errado. É a diversidade que existe dentro da religião. A única coisa que realmente, de fato, não faz parte da religião, eu falei, é tudo que leva à agressividade. É tudo que leva, olha, isso, só isso dá certo, o resto é tudo errado. E tem pessoas que são assim, olha, a Umbanda é assim, essa que você está fazendo está tudo errado. Porque tem pessoas dessa maneira e dessa forma, infelizmente, que gostam de tentar dominar as pessoas. Mas, enfim, essas questões espirituais que existem dentro do nosso meio, essa diversidade, exatamente a questão da localização que eles estão. Então, aquela região vem dentro de uma estrutura espiritual a qual influenciou a religião de Umbanda. Mas a base da religião de Umbanda, ela é o quê? Ela é o negro, ela é o índio, ela é o europeu. E outras coisas mais. Como eu falei, se nós formos fazer uma observação, quem tiver essa busca de olhar a estrutura celta, maia, inca, estrutura religiosa mesmo, se você for ver os egípcios, se você for percorrer outras religiões, você vai encontrar muito dentro da Umbanda. Porque na Umbanda, os nossos guias, vou pegar o Caboclo Sultão da Mata. Ele vem dentro de uma vibração ligada ao Egito. E realmente, na sua essência, enquanto caboclo, enquanto espírito, na sua hierarquia de Sultão da Mata, ele é ligado à esfera como sultão. Então a gente tem uma correlação, uma ligação bem interessante em relação a essa diversidade espiritual, a qual a gente aprende, atua e se eleva dentro daquela ação. Uma coisa que é importante, o médium de Umbanda, diante das suas dificuldades de explicar o que a Umbanda é importante que sempre recorrer exatamente ao estudo para que ele possa responder à altura. Quando eu falei aqui da questão bíblica,
Porque eu sofri tanto com isso, porque eu tenho uma parte da família, nada contra, eu fui até já o culto, por insistência, fui lá visitar o culto, é maravilhoso. Eu falei, toda religião é boa, não tem religião ruim. O ser humano é que faz as coisas acontecerem de uma maneira muito complicada, querendo às vezes impor coisas que não faz parte da sua evolução, da sua caminhada espiritual. Mas é importante vocês falarem sempre pessoas que vão às vezes utilizar essa ferramenta, a qual, em uma parte, até conversei com o meu irmão, o Novo Testamento, Jesus é maravilhoso. Mas tem coisas que a gente tem que realmente pontuar. São 66 livros que foram ali em 300 de Nicéia, né? No concílio, se tornou a Bíblia. Então a gente tem que realmente contestar algumas coisas. A palavra de Deus, ela sai através de coração de homens bons. Tem homens bons em todas as religiões. Como tem pessoas ainda em busca da sua evolução natural. Então por isso que existe, como eu falei, o contexto da espiritualidade religiosa. Aí, em um evento que eu participei, na universidade, na FAP, em São Paulo, eu tenho a minha esposa que ela é meu apoio, tá? E data e coisa assim para homem não guarda data. Vai esquecer o dia que você casou para você ver. Então, coisas assim. Mas assim, teve uma semana que foi a Semana das Religiões. Dentro da FAAP, nessa universidade, tem uma rádio que todo mundo que está na estrutura escuta. E tem um lugar que você pode lá, fora do estúdio, fazer a pergunta para a pessoa que está sendo ali entrevistada no dia. Teve o dia do católico, teve o dia do evangélico, teve o dia do budista e teve o dia do umbandista. O dia do umbandista me chamaram para ir lá. Teve várias perguntas interessantes, perguntas que você percebia que era até gente do meio, né? E perguntas que tinha realmente pessoas leigas, perguntando se a Umbanda fazia mal para os outros. Aí você explica. A Umbanda não faz mal a ninguém. Quem faz mal é o ser humano, que distorce os aspectos espirituais e fazem prejuízo para o outro. Tá? Então teve uma pergunta que me chamou muita atenção, eu nunca mais esqueci. Quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Teve uma pessoa que perguntou, era uma moça, que perguntou assim: eu quero saber o que é esse negócio aí de pombagira. Deste jeito. Eu já percebi que era espetadinha, né? A gente às vezes recebe umas espetadinhas, né? Eu falo já sobre isso. Passando na calçada, uma pessoa com o livro do carro, o Jornal da Universal, já aceita? Eu falei, não, meu irmão, já tenho a minha religião. Deus te abençoe. Aquilo não foi Deus te abençoe. Concorda comigo? Não foi, né, mano? Mas xingar se quer ficar até melhor. Mas assim, voltando para a menina que me fez a pergunta. Ela me fez a pergunta e foi uma pergunta bem interessante e eu respondi exatamente assim, que é uma coisa que todos nós temos que pensar antes de responder determinadas situações. Nunca levar para o pessoal, tá? Porque às vezes ali você tem um desafio espiritual. Já levei gente das igrejas para a Umbanda. Conversando. O cara que me deu o curso bíblico, ele falou, vamos parar que daqui a pouco... Ele falou assim, no final do curso bíblico, você vai estar dando testemunho. Eu falei, no final do curso bíblico, capaz de você bater cabeça para mim. Eu não consegui dar até o fim do curso bíblico, só para vocês terem noção. Bom, enfim, mas eu me preparei antes. Então, a minha resposta para essa moça que me fez a pergunta... Sim, não, mas eu carrego a turminha comigo. Que é bem legal, que está com vocês também. O detalhe é a frequência, lembra que foi da frequência? Quando você se entrega na sua vida à força da espiritualidade de Umbanda, a sua vida muda. É diferente estar de ser. Eu posso estar aqui, mas você é. Então aí é que é a questão. Existe grande responsabilidade sobre a mãe, sobre o pai, sobre os irmãos que estão no comando? Existe. Mas você é também responsável pela Umbanda. Não é só vir aqui colocar a roupinha branca, colocar as guias, fazer o trabalho, chegar lá, acabou. Não. Você é responsável pela estrutura espiritual de um dos pilares que vai salvar a humanidade. Simples assim. Tá? Isso você tem que colocar na tua cabeça.
A gente não vai sair por aí falando assim, meu irmão, você não quer ouvir a palavra de orixá hoje? Não, você não vai fazer isso. Mas as suas atitudes, como que a pessoa se aproxima do outro? Qual que é a sua atitude perante seus familiares? Qual que é a sua atitude perante aquele que tenta te perseguir? Porque a sua atitude vai fazer despertar na pessoa o que está acontecendo com aquele irmão ali que está tão assim, radiante. Onde ele entra, se ele traz aquela energia boa. As atitudes. Então, vamos lá voltar para a resposta que eu dei para essa garota que me fez essa pergunta dessa maneira. Aí eu respondi assim, minha irmã, quando você vai ao mar, você vai encontrar ali águas sagradas, criadas por Deus, pelo Criador. E quando você está com calor, você entra lá dentro. Se banha, eu chamo lá de força de Iemanjá, tá? Quando você entra nas matas, você vê a força de Oxóssi. Você vê uma fruta na árvore, você sacia a sua fome com aquela fruta. Andando mais à frente, você vai encontrar as pedreiras de Xangô e correndo a água cristalina de Mamãe Oxum. Tudo criação de Deus. Agora eu vou falar uma coisa para você, minha irmã. Para você entrar no mar, para você respirar o ar, para você entrar nas matas e comer aquela fruta, tomar a água daquela cachoeira, você sentiu desejo. E desejo é pombagira. Porque ela reina no campo do desejo em todos os polos. Tudo que você sentir desejo na sua vida, ali é pombagira. Desde o aspecto da criação até o final. Tudo é pombagira. Como a questão de você se levantar. Você se levanta, tem vigor para ir trabalhar, para fazer suas coisas na vida, é Exu. É vitalidade. Então eu respondi de uma maneira que a pessoa nem falou mais nada. Porque isto é ser religioso de Umbanda e saber, dentro das adversidades, das coisas que as pessoas às vezes confrontam a gente poder se posicionar de uma maneira muito legal e mandar uma mensagem boa para aquela pessoa, nunca com agressividade. Porque uma coisa gera a outra. Como eu falei, toda ação tem uma reação. Quando eu falo de ação e reação, dentro do meu trabalho, eu chamo de Exu. Dentro do meu trabalho. Não se usa em hipótese alguma Exu para prejuízo de quem quer que seja. Exu, ele é o Senhor da comunicação, ele é o Senhor da elevação, ele é o Senhor que te guarda, ele é o Senhor que impede que você realmente receba os impactos da negatividade. Olha, lógico, lembra da frequência? Não adianta você desejar mal ao outro e pedir proteção para o Exu, porque você vai receber ação e reação. Olha que maneira que eu coloquei todo mundo de castigo agora pensar nisso. Mas daí são coisas que fazem com que a gente se fortaleça espiritualmente. E muitas vezes uma palavra, ela muda a sua vida. Muda a sua atitude de pensar. Muda a maneira de você observar, principalmente o terreiro que você está. Eu vou falar para vocês, vocês são abençoados. Abençoados. Por vocês terem um local que tem essa mente de chamar um outro dirigente espiritual para falar. Isso, para mim, é espetacular. Eu já dei palestra, foi naquele outro terreiro do Tatuapé que a gente fez isso, né? Outra vertente da nossa. Exatamente, uma vertente totalmente oposta, não tinha nada a ver com o nosso trabalho. Teve uma possibilidade também no terreiro, que eu não lembro onde que é, mas normalmente isso daqui é feito em eventos. Então você ter exatamente um local que tem essa mentalidade é um local abençoado. É um local abençoado e realmente eu tiro o chapéu para os dirigentes espirituais de ver tamanha serenidade em vocês também, porque a gente sente que realmente aqui tem uma força que
vale a pena fazer parte. Se eu estivesse aqui pertinho, você ia participar da gira assim. Eu estou um pouquinho distante, né, meu irmão? Um pouquinho distante, mas é lógico, a gente já pensa já em ter esse momento de retorno. Tudo isso que eu estou falando, a importância daquele que vem ser assistido. A melhoria do aspecto espiritual, a melhoria da sua casa, a cura de uma enfermidade, coisas boas que vocês vieram buscar, eles se principiam pelo pensamento bom. Eles se principiam exatamente em não deixar coisas do passado amargurar o seu coração. Porque a maioria das coisas que acontecem para os seres humanos, foram outros seres humanos que fizeram para vocês, que te magoaram a tal ponto que você hoje está tão perdido nas suas emoções e você não se liberta delas. Então a gente tem que pensar tudo aquilo que passou, que não foi bom, que alguém te ofendeu, ou algum trauma que você tenha, você tem que deixar na mão de Deus e viver bem daqui para frente. Porque só dessa maneira você consegue se melhorar, você consegue se curar. Quantas pessoas não se curaram dentro dos trabalhos de Umbanda porque a pessoa mudou o seu pensamento, porque passou por um preto velho, e aquele preto velho dá as explicações adequadas, ou aquele caboclo, ou aquele Exu que dá aquela puxada de orelha de vez em quando, que é importante. E a gente muda a maneira da gente ver o nosso universo. E cada um de vocês é um universo à parte. E esse universo à parte, ele é exatamente um ponto importante para que se torne um ponto de luz, para que a gente melhore cada vez mais. Isso daí é que faz as coisas acontecerem. Agora, para a gente entrar aqui, para a gente não se alongar demais, a gente veio com um trabalho há algum tempo, porque tudo isso que eu falei, gente, é bonito de se ouvir. É bonito de se ouvir. É bonito você ver um terreiro aberto. Mas quantos terreiros não estão sendo atacados, atingidos, ou a nossa própria religião tão mal falada? Eu tive um episódio, meu filho ele era pequeno, hoje ele está com 21, ele era pequeno, ele foi para a escola e teve aquele negócio, a professora chegou, você é o quê? Eu sou católico, você é o quê? Eu sou evangélico. Chegou meu filho, eu sou umbandista. Professor é protestante. Isso daí deu uma situação lá que não precisou entrar em outro tipo de caminho, só uma conversa comigo. Sabe que uma conversa comigo de pé de orelha a gente consegue fazer a pessoa virar umbandista, né? Mas uma conversa aqui comigo, parou aqui, mas a gente consegue fazer, vocês vão então tudo a gente faz sempre com esse lado de levar positividade. E a positividade a gente tem que mostrar para as pessoas que o caminho é aquele. Qual seria a minha atitude, a pessoa fazendo uma coisa dessa? Minha atitude é mostrar que a minha religião não é aquilo que ela pensa. E diante do fato, porque uma é você atingir uma pessoa, um filho de uma pessoa que tem um esclarecimento. O outro é você atingir uma pessoa que muitas vezes vai à assistência de um terreiro, ou é de um médium de um terreiro, que ele fica calado, porque ele fica envergonhado e não toma a sua providência adequada. Então, o que eu pensei na época? Eu preciso pensar em um documento que defenda a Umbanda. E ali eu comecei, sentado na escrivaninha do meu terreiro, que era na Rua Cabinário, eu comecei a fazer o rascunho do que hoje se tornou o documento Carta-Magna. Rascunho. Aí eu comecei a fazer fóruns. Vinha no terreiro, fazia um fórum com os médicos, ia em outros terreiros, fazia um fórum. Comecei a viajar a outros estados. Estive aqui através do SOI na época, né? De Santa Catarina. Depois eu fui. Depois vim para a FUCA, fazer o trabalho da FUCA, deu assim, uma expansão violenta para nós aqui. Foi feito um trabalho lá no Ceará, lá na região do Norte e Nordeste, Mato Grosso, através do Pai Aécio. Fizemos uma reunião, aí foi um grande encontro, lá em Portugal, na cidade de Leiria. Na cidade de Leiria nós fizemos um grande trabalho. Hoje a Carta Magna, ela está em vários estados do país.
está no Canadá, através dessa filha de santo, dessa neta de santo que eu falei. Recentemente, lá na Suíça, foi traduzido em alemão, está sendo traduzido em inglês. E já foi lançado um livro em inglês já com a carta magna dentro, só que não é oficial como a carta magna que a gente tem aqui em mãos. Vai ser feito um documento oficial para que todo mundo tenha acesso. A gente não tem o livro físico, mas foi enviado para o meu irmão no PDF. E eu gostaria que todos vocês não só lessem a importância desse trabalho, mas multiplicassem para todos os amigos que vocês têm que são da mesma religião. E aquele que quer conhecer a essência da Umbanda, que a gente não entra em liturgia ali. Não vamos entrar e falar, olha, você tem que fazer agir assim. Isso não é isso. Tentaram incutir isso na cabeça das pessoas um tempo atrás, mas não é isso. Ele defende que nós acreditamos em Deus, acreditamos nos orixás, nos guias, mentores e protetores, e é uma religião que educa, eleva e traz o caminho do bem e da paz. Ele fala sobre algumas características dos direitos humanos, fala sobre ética. Então, é um documento que ele foi feito, construído através de vários pensadores, vários irmãos que colaboraram para esse documento chegar até aqui. Esse ano está fazendo 11 anos de Carta Magna, e eu tenho certeza que aí é lógico. Eu vou já deixar aqui de antemão, aqui aberto no meu amigão aqui. Quando num futuro próximo a gente pode fazer até via internet mesmo, uma coisa mais extensa de pergunta e resposta dos médicos para comigo, para que a gente possa entender e compreender ainda mais essa ferramenta espiritual, que foi da espiritualidade, tenho certeza, que chama-se Carta Magna da Umbanda. Bem, aí vocês vão entender exatamente todo um contexto lendo e aquele para que ela serve. Então, dentro da questão dos direitos humanos, está falando sobre a questão da etnia, é importante, o respeito. Está falando sobre a questão, olha, uma coisa que parece que não. Diferenciar a Umbanda, por um exemplo, do Candomblé, que é uma grande religião também. O candomblessista ele não pode doar órgãos, não pode doar sangue. Nós podemos. Isso é coisa que ninguém sabe. O candomblessista não pode ser cremado, nós podemos. Informações que parece que não é importante, porque assim, eu nasci umbandista, quero ter a liturgia fúnebre, ritual fúnebre na minha vida, ali tem explicação como é, que tem que ter, na verdade, né? É uma religião que tem instrumentos de percussão. Então, com outras coisas importantes ali, citadas por um exemplo. Quem pode avalizar Umbanda? Quem pode avalizar Umbanda é só a Umbanda. O evangélico não pode avalizar a gente. O espírita não pode, o candomblessista não pode, o católico não pode, o budista. Quem pode avalizar a gente e dar algumas notas, A, B ou C, somos nós mesmos. E ali tem essa explicação, porque nós temos que realmente tomar posse daquilo que nos pertence, que é a nossa espiritualidade, que é a religião que a gente realmente pratica, e praticá-la exatamente com o quê? Sempre com altivez, sempre com um pensamento positivo, sempre de uma maneira de igual para igual, porque nós não somos melhores que ninguém e também não somos pessoas despreparadas em relação àquilo que nós recebemos da espiritualidade. Então aí, qual que é o médium mais novo da senhora? Então, você é responsável pela Umbanda, sabia? Meu irmão. Você é responsável pela Umbanda, assim como todos que estão aqui. Porque se desde quando entra no terreiro, a pessoa não tiver responsabilidade com a sua postura, principalmente em rede social. Porque rede social você vai ficar mandando recadinho para os outros, não é de umbandista não, viu? Então tem que ter postura. Olha aquele irmão lá que fala que é da Umbanda, que está pregando, que está falando ali, postando coisa errada. Postura. A partir do momento que o médium tem postura, ele é o responsável correto da Umbanda. E ele, que é o mais novo, ele é responsável, os outros ainda mais. Né? Olha quantas coisas boas que você está aqui pensando hoje. Isso é bom, pensar, refletir. Agradecer, que bom que você apareceu na minha vida.
E como eu falei, isso é tudo uma coisa importante para a gente poder falar. E como eu não vou me estender mais, e alguém quer fazer alguma pergunta, eu vou estar aqui à vontade para que vocês possam perguntar. Eu fiquei feliz com isso, porque a maioria, quer dizer, quase tudo que você falou no terreiro hoje, é aquilo que a gente sempre está conversando, que a gente está sempre falando para os médicos, que as entidades estão sempre passando. Né? Então, é aquela energia mesmo, aquela coisa do trabalho igual, de energia igual, né, do trabalho de vocês com o nosso, né? Isso nos deu assim, muita alegria, né? E como você falou também de estar vindo aqui fazer uma palestra, é que a nossa casa é a casa dos amigos, né? Então a gente aprendeu sempre a humildade em primeiro lugar, né? Então nós sabemos que existe sempre alguém que possa ser, que tem muito o que passar para nós, né? Os nossos filhos, para eles aprender, para no futuro estarem passando também. Então isso é grandioso, né? Então as portas estão abertas sempre para essas palestras, para esses bate-papos, para esse aprendizado bastante. Eu agradeço. Como eu falei, assim, eu não entrei no aspecto de doutrinário, porque aqui você tem tudo. A única coisa que, na verdade, eu vejo que é importante é a reflexão sobre a frequência que você está. Então, a frequência mental, a frequência emocional, tudo isso daí é que vai trazer toda a diferença para você. Quando você não se ofender com coisa pouca, porque tem pessoas que se ofendem com coisa pouca, lembrando que bronca de pai de santo e mãe de santo não é bronca, é aprendizado. Em vez de falar que minha mãe de santo deu bronca nada, você ensinou alguma coisa. E tudo aí a gente pega de um olhar muito fraternal, muito positivo, porque dessa maneira a gente segue adiante. Então eu não vim aqui para falar o que representa o Xalá, o que representa A, B ou C, porque como eu falei, tem tudo aqui. Tem tudo aqui. Eu trouxe alguns livros, inclusive, e é importante ressaltar mais uma vez, que por mais que o livro ele diga algo, mas quem fala mais alto é a casa que você se encontra. Eu falo para os meus médicos assim, leiam tudo. Primeiro você vai estar na base daquilo que eu ensinei. Depois você pode ler o que você quiser, inclusive estude outras religiões também. Tem até uma coisa que eu falo também, que muitos dirigentes, eu falo assim, filho, vai visitar outros terreiros, que de repente você encontra a sua casa. Eu tenho total liberdade com todos eles. Vai visitar outros terreiros, quem sabe você encontra a sua casa lá? Porque às vezes o Pai de Santo, ele sempre é aquele, quando a pessoa não está legal, ou acontece alguma coisa, ele cai tudo nas costas dele. Mas o médium não vê as atitudes que ele tem. Já tive terreiro com 100 médios, hoje eu tenho 20. Eu queria ter 6. Não é que eu fujo da responsabilidade, eu entendo uma coisa. Eu falei para os médios, olha, vou fazer que nem meu avô de santo fazia. Nós temos um certo rigor. Tem momentos da minha vida que eu tenho que seguir aquele rigor, porque eu não tenho que satisfazer o médium, eu tenho que satisfazer aquilo que eu tenho que ser feito dentro da espiritualidade. E eu passei a fazer isso. Então não importa. Isso é muito simples. Não importa que são verdadeiros e estão comigo. Então, como eu falei, vocês estão num lugar abençoado. Isso é importante. Como eu falei, tem uns livros, eu trouxe alguns aqui, quem quiser adquirir, mas é assim, gente. Vai ler, olha, isso não faz parte da doutrina da minha casa. Então, isso daí sempre pega como linha de aprendizado para vocês. Bem? Sobre a interpretação da fala do senhor ali, achei interessante quando o senhor colocou a questão do filho do senhor. Sim. Eu sou professor, sou cientista das religiões. E hoje nós, religiosos de Umbanda, nós falhamos muito. Então tem vezes que eu vou ter que questionar por que é que uma instituição tomou determinada postura comigo, quando eu não me comportei como tal. Você vai matricular o seu filho na escola. Você já viu a ficha de matrícula do teu filho, que é com a religião que tem ali? Então você não vai poder achar ruim quando a escola vai rezar o Pai Nosso. Ou você vai até um hospital, a senhora é técnica enfermeira, qual a sua religião? Católica. Aí o filho de santo entrou na maior crise do mundo, foi para a UTI. A instituição não foi intolerante com a sua família,
Foi você que foi intolerante com a sua religião. Porque ele não vai poder deixar alguém que não represente aquela pessoa. Então, para que você possa ter uma credencial, você tem que se credenciar também enquanto um bandista. Nós tivemos um fato aqui no município de Mafra, que nós precisamos deslocar um conselho todo, onde uma criança, não sei o nome da escola agora, aqui na Vila Ivete, ela foi agredida pelo grupo de pessoas, de alunos, tá? Primeiro item, ela era um bandista. Segundo item, ela era negra. Terceiro item, ela falava chiado, que ela já veio de Florianópolis. Ela falava chiado. E dois dos agressores eram filhos de um bandista. Eu não estou falando de um local distante. Eu estou falando da cidade de Mafra. Então nós temos que pensar, pai, que hoje nós temos um ferramental. Hoje eu posso, no ato da matrícula, no ato de ser internado, falar assim, eu sou fulano de tal. Sem dúvida. Porque assim, eu não vou poder achar ruim quando alguém não deixar o líder religioso adentrar o hospital. Eu não me declarei como tal. E, professor Félix, até falando sempre para os médicos, né, sobre isso, sobre a licença, declarar, se identificar com isso, a gente fala sempre nós. a questão de etnia. Todo mundo sabe do Holocausto, que é divulgado no mundo inteiro. O mundo inteiro tem homenagem pelos 12 anos do Holocausto. E os 380 anos de escravidão. E os mais de 500 anos de perseguição dos indígenas, dos nativos da terra. Então não existe olhos. E aí a gente vem com banda para brigar sobre isso. Por isso que eu falei, a Carta Magna ela não é um instrumento apenas para a religião do Umbanda. Ela é um instrumento político de direito. E fica aqui, agora eu passo a minha fala aqui para o meu irmão. E agradeço. Nós que agradecemos. Alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém fez pergunta. Vai cair na prova que nós Se vamos puder fazer. amanhã, eu quero saber uma coisa. Daí Me coloca à disposição para a gente fazer uma reunião via internet. Sim. Para até vocês, quem quiser elaborar alguma pergunta, eu sei que tem trabalho religioso agora. Sim. Tá? Porque assim, quando eu pego o microfone na mão para me soltar é difícil. Mas assim, irmão, nós agradecemos a presença. Como a mãe já comentou, a nossa casa é uma casa de preto velho, então nós, desde o início, sabemos que precisamos sentar ao chão para ouvir, para aprender e seguir o que o Caboclo das Sete Encruzilhadas ensinou, que é aprender com aqueles que sabem mais e ensinar aqueles que sabem menos e a ninguém virar as costas, né? Então, esse nosso trabalho de trazer sacerdotes, né, nós fazemos isso com a maior alegria, com a maior satisfação, porque nós entendemos que isso é importante para a Umbanda, não só para o nosso terreiro, mas isso é importante para a Umbanda, porque isso vai dar mais conhecimento para os nossos filhos de fé, né? Às vezes nós aqui, durante as doutrinas ou as entidades falam, muitos podem dizer, mas isso é só lá naquele terreiro, né? É só assim. Mas quando vem outra pessoa de fora, outro sacerdote com uma bagagem, com uma experiência maior e fala a mesma coisa, talvez isso desperte que, parece que o que eles estão falando lá realmente tem sentido, né? Então é isso que nós procuramos trazer. Mais uma vez eu agradeço ao senhor, à mãe Cláudia. E eu trouxe para venda aqui três livros. O livro de ouro da Umbanda, o manual de magia com velas e Exu, a mão esquerda do Criador. Então, aqueles que quiserem adquirir essas obras, ao final do trabalho, podem nos procurar, podem procurar a mãe Cláudia, né, que ela estará fazendo a entrega dessas obras. Agradeço novamente a presença do pai Félix, da mãe Ana Cecília, e é uma satisfação recebê-los sempre na nossa casa. E que todos sintam-se à vontade na agenda que vamos realizar. Obrigado.